Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 24 do livro O Amor como Solução. O título do capítulo é Possibilidades Mediúnicas. A autora diz: as faculdades mediúnicas encontram-se programadas no espírito e o corpo, quando no processo da reencarnação física, envolve-as em células que lhe permitem exteriorização. Então, essas faculdades mediúnicas, elas são programadas. Elas são faculdades do nosso espírito e o nosso corpo, ele vai sendo adaptado para que essa mediunidade possa ser exercida. Ele diz que muitas vezes essas manifestações ocorrem na infância. Ela diz que em algumas pessoas essas manifestações são ostensivas, né? Então, são aquelas situações em que ela diz, em que não dá margem à interferência, à incerteza da interferência dos desencarnados. É quando a pessoa muda de comportamento repentino, ela diz alguma coisa que não é característica dela, quando a gente percebe claramente que não é a própria pessoa que está se manifestando, mas há um desencarnado se manifestando. Muitas vezes a pessoa nem se lembra do que ela fez ou falou. Quase sempre, porém, essas intercorrências têm um caráter perturbador. Na maior parte das vezes, essas manifestações mediúnicas não são ostensivas, mas surgem como perturbações. Pode ser no corpo, pode ser como doença, como incômodo, como pensamentos repetitivos, enfim. E ela fala que isso se dá como compromissos assumidos no passado. Então, o médium ele vem com compromisso ou de resolver algo negativo que ele fez no passado, ou para completar alguma missão que ele deixou de realizar no passado. Bom, e aí ela diz que os guias espirituais do médium permanecem vigilantes, diminuindo essas aflições. Então, é claro, né, que os médiuns têm auxílio, mas ela diz assim, nunca, no entanto, a ponto de impedir essas manifestações mediúnicas, porque isso foi um compromisso assumido por cada um, né? Então é necessário. É ali um lembrete para que a pessoa precisa, de que ela precisa melhorar, precisa agir em favor de Jesus. Então ela fala aqui, algumas vezes isso se dá de forma sutil, como inspirações ou através de sonhos. Ela diz que todo mundo tem esses indícios de mediunidade e que essas faculdades elas são uma conquista do espírito que a gente vai conseguindo ao longo das encarnações e que existe uma graduação dessa mediunidade em razão de conquistas anteriores. Então, em cada encarnação que a gente desenvolve o trabalho, a gente vai aumentando o grau, né, esse grau de mediunidade. Ela fala, quando o espírito está comprometido com tarefas relevantes, essas manifestações, esses fenômenos, trazem uma valiosa documentação como prova da imortalidade. Ela fala, a educação das possibilidades mediúnicas devem servir a fins nobres a serem alcançados. Então, para que a mediunidade, né? Para que isso? Esse canal de comunicação com os desencarnados? Para fins nobres, para agir a serviço de Jesus. Como? Com atividades de serviço ao amor ao próximo, de caridade. Ela fala caridade de alta significação. Ela falando, então, se o medianeiro, né, o médium aí, não corresponde em conduta moral e emocional a esses anseios nobres, ele abre campo para abusos e perturbações dos espíritos, inclusive obsessores. Então, quem possui a mediunidade precisa estar atento com suas atitudes, palavras, né, tudo aquilo que faz e pensa, porque tem um canal aberto com os desencarnados, que pode ser utilizado para o bem ou para o mal, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, que tenha faculdades mediúnicas, ela se deixa levar por algum vício,
qualquer um, de compras, de sexo, de bebida, de comida, ela acaba atraindo espíritos que tinham esse vício quando encarnados e vão alimentar ainda mais o vício. Então ela diz assim: cabe-lhes uma existência de disciplina, renúncia e abnegação. Renúncia desses atos que são maliciosos para si mesmo, para o outro, e de disciplina no sentido de estudo, de desenvolvimento saudável da mediunidade. É-lhe solicitado o hábito saudável de pensar e meditar, então, vigiar o pensamento o tempo todo. Fala do estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, muito importante para quem tem mediunidade, para entender o que é mediunidade, saber lidar com ela. E claro, melhoramento, aprimoramento moral, sobretudo, aí ela não fala, mas entendo que está implícito, os estudos do Evangelho, das lições morais de Cristo, para o nosso aprimoramento moral constante. E ela termina dizendo: Jesus aguarda trabalhadores dispostos a servir na sua seara. Então, a mediunidade é isso, é um compromisso assumido antes da encarnação com o intuito de servir a Jesus, com atos de caridade. Bom, esse é o vídeo de hoje e aguardo você no próximo. Obrigada.